Será que Pilatos, Anás, Caifás e os judeus da sua época estarão vivos por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo? É sobre este tema que nós estaremos falando, com base no texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7. Eu sou o pastor Elias Soares, estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. Neste momento eu quero chamar a sua atenção para fazermos uma leitura no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7. Assim está escrito: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Pai Santo, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença para Te louvar e bendizer pela Tua fidelidade, graça, amor e misericórdia. Dá-nos sabedoria, unção e poder, porque eu dependo, Senhor, da Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus amigos, existem algumas pessoas que entendem que esse texto aqui, quando ele diz que na volta de Jesus todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, deixa eu ler aqui novamente, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. Então tem alguns que entendem que esse texto aqui está fazendo uma referência a Pôncio Pilatos, Anás, Caifás, aos fariseus, escribas, saduceus, enfim, todos aqueles que estiveram diretamente ligados à morte do Senhor Jesus, à crucificação de Jesus. Inclusive outros judeus que aclamaram: crucifica, crucifica. E então eles estarão vivos por ocasião da volta do Senhor Jesus, visto que aqui ele está dizendo que até mesmo aqueles que o traspassaram. Mas será que Pilatos, Anás, Caifás e os judeus daquela época poderão estar vivos por ocasião da vinda do Senhor Jesus? Bom, para que isso possa ocorrer, em primeiro lugar, eles precisam ressuscitar. Concorda comigo? Porque como é que eles verão estando na sepultura? Nós sabemos que aqueles que são ímpios, eles vão para um estado intermediário, a saber, para o inferno, para o Hades, e ali eles ficam aguardando até o juízo final, até depois do milênio, quando eles serão ressuscitados. Então veja que não há uma ressurreição para os ímpios antes do milênio. Isso nós vamos ler aqui, que está no livro do Apocalipse. Vamos lá. Livro do Apocalipse, capítulo 20. Versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais, deixa eu ver aqui, sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora veja aqui o versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram. Olha que interessante. Até que se completassem os 1000 anos. Portanto, o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Portanto, os ímpios não serão ressuscitados antes do milênio, mas só depois do milênio. Mas agora, como harmonizarmos esta verdade do Apocalipse 20, versículo de número 5, com o capítulo 1, versículo 7, onde é dito que até mesmo aqueles que o transpassaram o verão? Bom, nós sabemos que aqueles que o transpassaram podem incluir 3 grupos. Primeiro, pode incluir as autoridades romanas, como nós já citamos, por exemplo, Pôncio Pilatos, os soldados romanos, todos aqueles que estiveram das autoridades romanas envolvidos no martírio de Jesus,
estão incluídos aqui. Mas também esse texto pode estar contemplando os judeus daquela época, escribas, fariseus, saduceus e tantos que estiveram envolvidos. Inclusive Judas Iscariotes, né? Poderá estar aqui envolvido nessa questão. Um terceiro grupo que também poderá estar envolvido aqui no capítulo 1, versículo 7 de Apocalipse, são os salvos. É possível que os salvos estejam envolvidos nesse capítulo 1, versículo 7 de Apocalipse? Bom, se olharmos com uma lente pós-tribulacionista, os pós-tribulacionistas, como acreditam que a ressurreição acontecerá na volta de Jesus e isso ocorrerá numa só fase, então para os pós-tribulacionistas esse versículo aqui ele é válido. Então, mesmo os salvos serão aqueles que o transpassaram, porque de certa forma todos nós somos cúmplices na morte de Jesus, até porque ele morreu no nosso lugar, ele morreu por causa dos nossos pecados. Então são os nossos pecados que levaram Jesus para a cruz de verdade e de fato. Porque foi por causa dos nossos pecados que ele veio morrer na cruz do Calvário. E ele mesmo disse: ninguém tira minha vida, eu a dou de mim mesmo. Então veja que Jesus morreu por nós. Então, de certa forma, nós também estamos envolvidos. Então, olhando nessa perspectiva pós-tribulacionista. Agora, como eu sou um pré-tribulacionista, e acredito até mesmo que o arrebatamento ele será secreto, então eu não concordaria com essa visão de que nós seremos ressuscitados por ocasião da volta de Jesus na segunda fase, mas seremos ressuscitados no arrebatamento da igreja, porque o pré-tribulacionista ele vê a volta de Jesus em duas fases. Primeiro, Jesus vem para a igreja e não será visto por ninguém, a não ser pelos salvos, pelos mortos que serão ressuscitados e pelos vivos que serão transformados, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, 17, e ainda de acordo com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 até o 53. Então, os salvos eles serão ressuscitados e transformados por ocasião da segunda vinda de Jesus, mas na primeira fase e não na segunda fase e de forma secreta. Ele não será visto por ninguém a não ser pelos seus. Mas já na segunda fase, depois da grande tribulação, passado então esse período probatório, Jesus volta para fazer justiça contra as nações e estabelecer o reino milenial. Então, neste período é que eu vejo encaixar Apocalipse capítulo 1, versículo 7, onde todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. Agora, o grande problema aqui é saber quem são esses, na verdade, que os transpassaram e que estarão vivos por ocasião da volta do Senhor Jesus. Como nós já vimos, haverá primeira e segunda ressurreição. Na primeira ressurreição, somente os salvos serão ressuscitados, e não os ímpios, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo de números 4 e 5. Os salvos na primeira ressurreição e os ímpios na segunda ressurreição, que esta é a morte eterna, a segunda morte. Essa segunda ressurreição é a segunda morte, porque os que ressuscitarem por ocasião da segunda ressurreição não ressuscitam para uma vida incorruptível eterna, para uma vida eterna. Então não é para uma vida incorruptível para viver a eternidade com Cristo, mas para viver eternamente no inferno. Entendeu? Então há uma grande diferença. Agora, como que nós podemos conciliar isso? Esses ímpios que verão, aqueles que o transpassaram que verão. Abre-se aqui algumas possibilidades de alguns desses que, mesmo tendo transpassado a Jesus, na época se arrependeram e receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Por exemplo, os irmãos de Jesus não o transpassaram, mas eles não criam em Jesus, mas posteriormente passaram a crer. Só que aí fica difícil, nós não temos aqui uma informação bíblica para poder sustentar esse argumento. Isso é uma possibilidade. Então, o que é que nós entendemos? Todo olho verá, todo olho, que todo olho? Todos aqueles que estiverem vivos.
todos aqueles que estiverem vivos do ponto de vista físico por ocasião da volta do Senhor Jesus, o verá. Porque os que não estiverem vivos só ressuscitarão na segunda ressurreição e para a condenação. Então, a primeira fase é essa. Os que o verão, todos aqueles que estiverem vivos. Mas como nós encaixamos agora o versículo 7 dentro dessa situação, até mesmo aqueles que o transpassaram? É importante nós nos transportarmos para a cultura dos judeus e para a maneira como Jesus se dirigia aos judeus. Por exemplo, quando nós lemos aqui Mateus capítulo 23, versículos 37 e 39, olha que curioso. Aí nós vamos passar a entender o que é que ele estava dizendo no versículo de número, em Apocalipse 1:7. Capítulo 23, versículo 37 e 39, está escrito assim, olha: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Como assim? Aqueles contemporâneos de Jesus viviam matando profetas? Ou Jesus está fazendo uma alusão aos seus antepassados, que mataram os profetas, porque muitos profetas foram mortos? Não seria, porventura, esses profetas do passado e esses contemporâneos, esses ancestrais dos contemporâneos de Jesus, que ele estava ali lançando aquela acusação contra eles? Olha: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Ora, eles também não estarão vivos. Jesus está falando aqui para estes e lançando no rosto deles, porque eles copiavam o pecado dos seus pais. Mas isso daqui é uma acusação direta contra os seus antepassados. Agora isso, olha: vocês me verão e dirão, bendito, Baruch Haba Beshem Adonai, ou seja, Beshem Yahvé, bendito que vem em nome do Senhor, mas estes também não estarão vivos. Então Jesus está falando aqui dos seus, eles são os representantes dos seus antepassados. Então, como eles são representantes dos pais deles e viviam praticamente com o coração endurecido, não querendo receber a Cristo, então ele está aqui lançando essa sentença para eles, mas na verdade a referência é para os antepassados. Da mesma sorte, Neemias, no capítulo 1, versículo 1 a 7, olha só que interessante, no versículo 5 a 7, melhor, capítulo 1, versículo 5 a 7, olha o que Neemias, quando ele vem para Jerusalém, o que ele faz? Uma oração. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido. Olha só, ele se inclui aqui. Os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Você está vendo? Então ele está aqui, ó, temos cometido. Ele se inclui como aquele que pecou, quando na verdade foi a casa de seus pais e os filhos de Israel no passado. Temos procedido de modo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Mas nós sabemos que Neemias era um grande homem de Deus, escolhido por Deus para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas ele se inclui aqui como aquele que cometeu o mesmo pecado dos pais. Portanto, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, não está fazendo uma alusão direta, literalmente, ali não é uma expressão literal. Não podemos entender como uma expressão literal, como se Jesus estivesse falando que Pôncio Pilatos, Caifás, Anás e os judeus daquela época, as autoridades romanas, estarão vivas por ocasião da volta do Senhor Jesus. Mas sim,
os seus representantes, neste caso agora os seus representantes, aqueles que representam e que também, na época, estarão com o coração igualzinho ao deles, com o coração igual ao deles. Portanto, aqui é uma alusão aos seus representantes. Os representantes estão ali, estarão, melhor, por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo, vendo ele voltar na sua segunda fase, porque ele vem com as nuvens. Então não podemos entender que literalmente Anás, Caifás, Pôncio Pilato, autoridades romanas, as pessoas daquela época estarão vivas, porque daqueles que crucificaram Jesus não se arrependeram, somente depois do milênio é que irão ressuscitar. Nós não temos um texto, por exemplo, que diga que eles irão ressuscitar por ocasião da volta do Senhor Jesus. Porque essa ressurreição não é ressurreição para ímpio. É ressurreição somente para os salvos. Esta mesma verdade, ela está apresentada em Daniel 12:2, João capítulo 5, 28 e 29, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de número 16 e 17, e 1 Coríntios, olha que interessante, diz assim, olha, cada um por sua ordem, Cristo as primícias, ou seja, o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então é somente os que são de Cristo que ressuscitarão por ocasião da sua vinda e ninguém mais. Então não tem como nós incluirmos ali os ímpios, os que mataram a Jesus, os que não se converteram. Portanto, não pode ser entendida essa passagem do ponto de vista literal, mas desse ponto de vista cultural, como sendo os seus representantes na época. Os seus representantes estarão vivos na época, e é eles que verão ao Senhor Jesus por ocasião da sua volta. Ok? Era isso que eu queria deixar para cada um de vocês. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, ative as notificações para que você possa receber os nossos vídeos de primeira mão. E se você ainda não se inscreveu, essa é a oportunidade. Se inscreva no canal, ative o sininho, ok? E, se lembrar, visite a nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.